Então, o tema dessa mensagem é: minha identidade está firmada em Cristo. Peço para que agora vocês se coloquem em pé novamente, façam o exercício e abram comigo a Bíblia na carta escrita aos Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Colossenses, capítulo 1, versículo 21. A palavra do Senhor nos diz assim: antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por conta das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo nem mancha e nem culpa. Repita isso comigo: para serem somente dele. Aleluia. Versículo 23. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor. Neste momento, eu sei que o Senhor me trouxe aqui, nesse exato local, nessa data, por um motivo: atingir vidas. Senhor, o Senhor sabe da minha dependência de Ti e o quanto eu quero ser canal de Deus para a vida dos Seus servos essa noite. A minha oração é para que o Senhor venha nos atingir e atingir o nosso conhecimento, iluminando ele a respeito de todas as Suas palavras que já foram reveladas aos Teus servos. Senhor, que nós possamos ouvir não o que nós queremos, mas o que verdadeiramente Tu tens para as nossas vidas. Saiba que nesse ambiente, quem vai dirigir, quem vai continuar reinando é o Senhor. Porque Tu, Espírito Santo, é muito bem-vindo nesse lugar em nossos corações. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. Bom, antes de iniciar aqui toda a estrutura dessa mensagem, gostaria de apresentar a vocês Colossenses de uma forma mais teológica. Colossenses é uma das 4 cartas escritas por Paulo em meio à sua prisão no Império de Roma. Em meio a essa primeira prisão, Paulo escreve cartas como exemplo: Colossenses, Filipenses, Filemão e Efésios, conhecidas, como eu já disse, como cartas das prisões. Essas cartas têm data estimada de escrita de 60 a 64 depois de Cristo. Cada uma delas foi destinada a pessoas específicas, a igrejas específicas e também foram escritas por motivo específico. Conseguimos perceber que com Colossenses não é diferente. Mas o motivo que Paulo escreve essa carta me chama muita atenção. Paulo chega e diz a nós, nessa carta, como informação do seu motivo de escrita, dizendo que Epáfras era um homem colossense, da igreja dos Colossenses, e esse homem ele chega a Paulo e visita ele nessa prisão. Nessa prisão ele começa a dar um histórico da igreja de Colossos sobre as dificuldades, os problemas que ela estava lidando. Um dos problemas que assusta muito Paulo é das novas heresias que estão vindo com grande veemência e grande força diante dessa igreja, e que eles estão sendo tentados a abraçar todos os dias. Uma das principais, como nós conhecemos hoje em dia, como o agnosticismo, que buscava sempre tirar o foco dos colossenses da supremacia de Cristo. Então Paulo, percebendo isso daqui, ele escreve essa carta com o principal motivo e objetivo de reafirmar a fé dos colossenses novamente, no que eles já sabiam, que era a supremacia de Cristo. E algo aqui muito importante é que Paulo ele nos relata a respeito de identidade. Quando nós pensamos em identidade, que eu disse para vocês que é o tema dessa mensagem, pelo menos em minha cabeça, a primeira coisa que surge é a questão do nosso RG e CPF. Isso diante do nosso país mostra a nossa identidade. Cada um com seu nome, cada um com seus números de RG e CPF como informação diante do nosso país. Cada um com sua etnia, data de nascimento e etc. Cada um é diferente do outro.
Mas identidade, de um modo mais estudioso a se falar, é um conjunto de crenças, valores e características que formam uma pessoa. Então, o que nós devemos entender aqui como princípio nessa noite é que identidade é saber quem somos. Repita isso comigo. Identidade é saber quem eu sou. Isso é identidade. E a própria palavra de Deus nos apresenta 3 pontos sobre a nossa identidade, que muitas vezes passa despercebido, mas eu quero trazer como lembrança aqui em nossas vidas nessa noite. Nós recebemos uma identidade de Deus. Guarde isso em seu coração. A identidade que Deus te deu foi uma identidade santa, pura e irrepreensível. Sabe o que isso quer dizer? Que no início nós conseguíamos agradar a Deus nos mínimos detalhes, porque éramos perfeitos e santos em sua presença. Só que sabe o que o ser humano fez com a identidade que ele recebeu de Deus? Ele corrompeu isso. É incrível, porque o ser humano pegou algo que Deus tinha santificado e colocado como identidade, e fez com que isso se tornasse novamente não, mas em trevas, corrupto e sujo. Assim, éramos inimigos de Deus, como a própria palavra de Deus nos afirma. E aqui, eu já quero abrir um parênteses com vocês, fazendo um desabafo. Eu ontem, iniciando a leitura bíblica de novo, comecei por Gênesis pela graça do nosso Deus. Estava vendo a criação do mundo, Deus fazendo tudo, o Jardim do Éden, e eu, meu Deus, isso aqui é coisa de Deus, como eu queria viver isso na minha vida hoje. Só que aí eu me deparo com uma ordem que Deus fala para Adão e Eva. Vocês podem comer tudo que está nesse jardim. A Bíblia fala que Deus foi tão cuidadoso com o ser humano, que Ele fez todos os frutos que eram bons, perfeitos e agradáveis aos olhos. Ou seja, tudo que eles queriam, eles podiam comer, eles tinham tudo. Principalmente a santidade em sua identidade. Só que aí nos deparamos com a abençoada e bendita da Eva. Ela chega e ouve o conselho da serpente. E isso me deu uma revolta, porque é saber que hoje nós estamos nessa situação por conta dela. Por conta da identidade que nós, seres humanos, tomamos atitudes que corromperam a nossa identidade. E aí a pergunta que eu faço é: o que será que tinha naquele bendito fruto, né? Que atraiu tanta atenção daquela mulher? Isso me deu uma revolta tão grande, porque Eva e Adão, eles sabiam os riscos de comerem aquele fruto. Deus tinha deixado bem claro: a hora que vocês comerem ele, vocês morrerão. Mas deixava com a gente no céu, que a gente lá acerta as contas, né? Ai, ai. Mas enfim, isso é o que o ser humano pode fazer com a sua identidade. Eva preferiu ouvir uma serpente falante. Entenda, você está normal num jardim, santificado por Deus, aparece uma serpente falante. Serpente não fala, mas aparece diante de você. E você, ao invés de fugir, eu mesmo fugiria 7 léguas sem olhar para trás, sem pensar, né? Mas assim, ela: oi amiga, tudo bem? Me conte sobre sua vida. Mas enfim, isso é a desprovisão de inteligência que o ser humano pode ter. E escolher ouvir uma serpente falante do que a ordem que Deus nos deu, corrompendo a sua identidade. Se caso nós corrompemos a nossa identidade, fizemos tudo isso contra Deus, vocês concordam comigo que era a gente que tinha que arcar com as nossas responsabilidades? Vocês concordam ou não concordam? Só que o incrível é que Cristo, ele entra na história. Cristo, ele entra para a história para mudar o curso e o futuro que nós iríamos ter. E aí eu sei que já deve ter gente pensando: eu não acredito que ela subiu nesse púlpito para me mostrar o plano de salvação, o plano que o Evangelho me oferece de qual, sendo que quase toda a humanidade já tem uma plena noção do que é isso. Só que eu quero que você espere, porque aonde eu quero levar vocês comigo nessa reflexão, eu preciso que vocês entendam primeiramente isso. Sabe por quê? O mundo em que nós vivemos hoje, vocês vão me ouvir dizendo isso muito, porque eu quero apresentar para vocês os 2 caminhos, o caminho do mundo e o caminho que Deus nos oferece. É um mundo em que as coisas mais raras e privilegiadas que eram antes, hoje em dia têm sido normalizadas. O Evangelho tem sido uma dessas coisas, normalizado. Só que entenda, o que Cristo fez por você não deve ser normalizado, porque não é qualquer pessoa que faria isso. Não é qualquer pessoa que está do seu lado, que sabendo que você erra, peca quase todos os dias, que a sua natureza, ela é errante e morre por você. Nós devemos entender que
Se nós recebemos uma identidade santa e pura de Deus e nós a corrompemos, era nós que deveríamos arcar com as nossas responsabilidades e com o fato, as consequências das nossas atitudes. Cristo entra na história para te remir, te santificar, te purificar. E eu vou continuar repetindo até você dar o melhor glória a Deus que você tem nessa noite, porque pentecostal sabe fazer barulho. Cristo, sendo Filho de Deus, Ele veio, desceu dos céus, como a própria palavra de Deus diz. Mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas veio para te santificar, te remir, te purificar. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu, Ele te santificou. Hoje somos conhecidos novamente diante da presença de Deus como seus amigos. O Nádio, nós somos escolhidos. Isso daqui não deve ser normalizado, não. O que Cristo fez não deve ser jogado às traças como algo banal. E Ele me trouxe aqui nessa noite para te relembrar isso. Não normalize o que eu fiz por a sua vida. Segundo ponto dessa mensagem é a respeito do dilema na nossa adolescência sobre identidade. Nesse momento que nós vivemos, na nossa adolescência, sabemos que mudanças estão acontecendo a todo momento. Tanto exteriores, mas principalmente interiores. A questão é que mudanças emocionais, sentimentais, o modo que nós olhamos as coisas, vemos, pensamos, ele também está mudando. Só que a questão em tudo isso é que a questão que muitas vezes surge em nossas vidas, e um dos dilemas é: qual é a minha identidade? Quem verdadeiramente eu sou? Como muitos de nós cristãos temos esse dilema: para qual missão eu vim? Para o que Deus me chamou e me escolheu? Esse é um dos dilemas da adolescência. Nós não observamos a palavra e é por isso que nós não obtemos respostas concretas sobre isso. Rian veio aqui até a frente e ele disse algo extraordinário. Ei, a palavra de Deus, ela é a bússola do cristão. Sabe o que isso significa? Que a direção que todos nós precisamos em tudo na nossa vida espiritual já nos foi revelado. Só que nós não prestamos atenção. Quer que eu te provo? 3 pontos a mais que eu te dou. Como eu disse, nós recebemos nossa identidade de Deus. Corrompemos isso, mas nós devemos entender que nós viemos de Deus, somos de Deus e vamos para Ele. Você quer ter prova científica disso? Porque nem a ciência pode negar o que a palavra já nos foi revelada. Há fatos científicos que falam que tudo que há na composição do ser humano há extremamente no pó e em nenhuma outra matéria. Sabe o que isso nos prova? Que Deus, Ele te criou, Ele nos formou antes de nossa mãe se engravidar de nós, antes dela engravidar de nossas vidas. Deus já tinha pensado em tudo e Ele te criou do pó. Nós somos dele. Você também quer prova científica disso? A ciência nos diz que em cada célula do nosso corpo humano, que existem no meu corpo e no seu corpo agora, tem números escritos. Números que passados para o hebraico diz a respeito de 4 letras que mostram e revelam o nome de Deus. WHYH. O grande eu sou, o Yahvé. Como Deus se revelou para Moisés em Êxodo. Sabe o que é isso? Deus, Ele te criou, Ele te formou do pó, e você, o Nádio, pertence a Ele. Você, adolescente, pertence a Ele. Ele, em cada célula do seu corpo, colocou a assinatura dEle para mostrar que você tem pertencimento a Ele. Isso significa que nós devemos aprender a glorificar a quem nos criou e a quem pertencemos. Como eu disse, nós vamos para Ele. Se trilharmos o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo, que já nos foi ofertado. Então, o que eu estou querendo te dizer aqui nessa noite é que, enquanto você não encontrar a Cristo verdadeiramente, você nunca vai encontrar a sua identidade. Guarde isso em seu coração. Enquanto eu não me encontrar, enquanto eu não encontrar a Cristo, eu também não me encontrarei. Porque eu pertenço a Ele.
Eu sou dele, eu vim dele e eu vou para ele se eu trilhar o verdadeiro caminho que é Cristo. Em João 14:6, nós conseguimos perceber uma revelação extraordinária de Cristo. Mas sabe o que também acontece hoje em dia? É um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e os menos valorizados. Jesus, ele nos diz: ei, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas o mundo chega hoje em dia a nós, principalmente nós adolescentes, nos oferecendo 3 novas versões que eu quero te apresentar nessa noite. Enquanto Jesus está falando, eu sou o caminho, entenda isso, ele não diz eu sou um caminho, ele diz eu sou o caminho. Eu sou o único caminho que te leva novamente a Deus. O mundo se chega a nós e nos diz, entenda, eu sou o caminho mais prazeroso. O caminho que o seu Deus apresenta é um caminho mais árduo, mais esburacado. Só que sabe qual é a verdade que o mundo ele também não te apresenta? É que o caminho mais fácil vai te levar a um fim eterno de perdição, um inferno. Esse é o caminho prazeroso, o caminho de delícias, mas que também será muito amargo no final. Sabe por quê? O pior do inferno, alguns muito pensam que vai ser o fogo que arderá. Só que eis que te digo, não vai ser isso. Sabe qual que vai ser o pior do inferno? A ausência da presença de Deus. E isso me assusta. Porque se hoje no mundo nós já vivemos o que vivemos, sofremos o que sofremos, passamos por tudo que passamos, imagine sem Ele. Jesus fala, eu sou a verdade. Eu não sou uma verdade, eu sou a verdade. Isso que nós devemos diferenciar. O mundo se chega a nós e nos diz, ei, só a verdade que você pode seguir o seu coração. E muitos, nós adolescentes, em nossas mentes às vezes surge aquele pensamento, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Vou seguir meu coração. Eu vou seguir o que minha mente está dizendo, independente se isso vai contra a palavra de Deus ou não. É isso que eu vou fazer. Só que o mundo também não te apresenta a realidade de que essa verdade tomada indo contra a palavra de Deus também irá te levar e te dar consequências terríveis. Jesus, por último, ele se chega e diz, ei, eu sou a vida. Vida para o mundo está relacionada a festas, a bebidas, a se lançarmos em prazeres sexuais muitas vezes ilícitos, a fazermos o que nós pensamos, a mudar o nosso gênero, a fazer aquilo que a nossa mente traz. Só que Jesus se chega e diz, ei, se você me encontrou, você encontrou o melhor dessa vida. Sabe o que ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer, Nadi? Que viver a vida não está ligado a prazeres mundanos, passageiros, que te levam, por mais que seja um caminho prazeroso no momento, te levarão a um fim eterno de perdição. Jesus está dizendo, se você me encontrou, você já encontrou o melhor que a vida pode te oferecer. Enquanto não encontrarmos verdadeiramente a Cristo, nós também não encontraremos a nossa identidade. Isso nós devemos ter em mente. E quando falamos disso, pensamos que isso está relacionado apenas à nossa conversão. Só que não, porque você firmar a identidade tem que ser um hábito. Eu vou chegar nessa parte com vocês, porque só consegue glorificar a Deus quem sabe que pertence a Ele. E só consegue entender que pertence a Ele aquele que tem identidade. E só tem identidade quem entende e encontrou a Cristo. Entende como uma coisa vai levando a outra? O terceiro e último ponto dessa mensagem é a questão do que tudo isso de identidade que eu estou apresentando para vocês nessa noite tem a ver com sermos realmente esse tema. Estarmos de passagem e sermos separados. Quando falamos de sermos separados, falamos de sermos santos. E ser santo inclui também passarmos a luz que é em nós para outras pessoas. Ou seja, nós devemos cumprir o ID de Cristo, sendo o quê? Luz e sal dessa terra. Esse é o dever universal de todo cristão. Só que nós também vivemos em uma geração em que muitas vezes hoje em dia tem pulado etapas, processos. Entenda, processo de Deus e etapa de Deus
não é coincidência, mas tem propósito. E sabe qual é o nosso erro? Quando nós pulamos essas etapas e queremos viver logo o nosso propósito. Porque nós corremos os riscos de nos autodestruirmos com ele. Como aplicação desse ponto, eu vou te dar aqui uma clareza de um pequeno testemunho meu. Chegou-se uma época da minha vida em que eu queria muito, extremamente ser luz e sal dessa terra. Só que eu fiquei tão focada em ser logo usada por Deus, que eu me esqueci do que Deus queria viver comigo primeiramente no secreto e como Ele queria me moldar através de processos e etapas. Então, em certo culto em que eu estava na mesma pegada que nós estamos aqui, um culto de jovens e adolescentes, o pregador, ele se chega e fala algo que marcou a minha vida e que eu lembro como se fosse hoje. Ele chegou para mim e falou: ei, antes é necessário que venhamos a prevalecer em Jerusalém, permanecermos lá, para após cumprirmos o ID de Cristo nas nações. Após eu ouvir isso, a minha mente se abriu, porque Deus estava realmente me chamando naquele exato momento. Relacionamento e identidade. Eu entendi que antes de eu viver o que Cristo tinha para mim, de que antes dele me levar para os lugares onde ele queria me levar, eu primeiro tinha que viver as etapas dele. E hoje em dia, viver etapas e processos é uma questão que pega muito. Sabe por quê? Porque nós também vivemos em uma geração de rapidez. Você pode reparar, quanto mais coisas vão ficando mais tecnológicas, mais rápidas elas têm ficado. Às vezes nós não reparamos, mas o caminho que procuramos sempre trilhar é um atalho. É o caminho mais rápido. O caminho que vai nos fazer ganhar mais tempo. Só que nessa questão, esse é o perigo. Sabe por quê? Porque viver processo de Deus, entenda isso, Nádia. Viver processos de Deus e etapas do Senhor em nossas vidas, também implica em confiarmos nele por tempo indeterminado. O que mais me pegava nessa questão é que eu não sabia quando o tempo de espera iria acabar. E isso nos assusta. Porque tem gente que fica com medo em esperar por 1 ano, por semanas, por meses, por 3 anos, ou seja lá qual for o tempo. Só que entenda, adolescente, não pule etapas de Deus. Não pule processos de Deus. Não tem como você viver o chamado que Ele tem para você. Você ser separado, você estar de passagem. Se você pular a etapa de firmar identidade. Sim, é necessário sermos luz e sal dessa terra em todo momento. Eu não estou te dizendo que não é. A ordem que Deus nos ofereceu através do seu Filho foi: sejam luz e sal dessa terra por onde passarem, certo? Cumprirem o ID. Essa é a ordem que todos nós temos. E quando Cristo coloca as ordens dos fatores assim, não é por coincidência. Mas Ele coloca por um motivo. Sabe por quê? Porque a luz, ela primeiro traz às claras tudo o que estava escondido, tudo o que estava em trevas. O sal, ele causa sede por algo. E sabe o que isso no nosso contexto significa? Que nós devemos ser luz na vida das pessoas, mostrando para elas, através de Cristo, não através de você mesmo, a miserabilidade humana diante de Deus que todos nós nos encontramos. Quando falamos de ser sal dessa terra, falamos de causar sede por Deus. São fatores que é necessário que venhamos a viver em nossas vidas. Sermos luz e sal dessa terra. Só que eu quero que você entenda algo nessa noite. Você nunca vai conseguir ofertar nada a ninguém que você não tem. Sabe o que eu estou querendo te dizer, adolescente? Você nunca vai conseguir ser luz e sal dessa terra se você não tem a luz de Cristo e você tem sede por Ele. Queremos ser apenas luz e sal dessa terra, mas não queremos secreto. E como? Se primeiro nós temos que ser preparados no secreto para depois vivermos o propósito no público. Não pule etapas, não. Não pegue o atalho, não. Eu sei que muitas vezes pular etapas e degraus que Deus tem para as nossas vidas, degraus, pode ser bom, porque nos faz chegar mais rápido. Mas entenda, o futuro que você também vai ter não vai ser o que Deus te deu. Porque como eu disse no início, cada propósito, cada processo,
ele tem um propósito. Cada etapa e cada degrau que Deus oferece para você subir na ordem, ele tem um propósito. Não importa se demora, não importa de maneira nenhuma se isso vai desagradar a nossa carne. O importante é permanecermos nos propósitos de Deus, não pulando etapas. Mais uma vez eu repito a você a mesma frase, que eu também coloquei como subtítulo dessa mensagem. Você jamais se encontrará enquanto você não encontrar a Cristo. Entenda, Unad, o que Deus me trouxe aqui nessa noite para falar com vocês é: a Unad não vai conseguir ser separada se ela pular essa etapa de viver identidade comigo, de ter relacionamento, de ter secreto, de primeiro ser preparados para depois irem lá fora pregar o que eles já obtêm, que é a minha luz. Entenda, precisamos ser separados. Nós estamos de passagem, mas precisamos firmar identidades. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: enquanto não houver identidade firmada, também não vou poder usar vocês da maneira que eu quero. Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Vocês creem nisso? Aleluia. Ele tem um propósito. Ele tem um chamado. Pode ser que você ainda não descobriu isso, mas ele tem algo reservado especificamente à sua vida. Mas firme identidade primeiro. Entenda que você pertence a ele primeiro. Paulo aqui, ele está nos apresentando algo extraordinário. Ele está nos dizendo: antes nós estávamos em trevas, com identidades corrompidas. E Cristo, para manter relacionamento, entenda isso, ele se entregou por você. Isso, como eu disse, não pode ser normalizado. E é incrível que Paulo fala que por esse sacrifício e por tudo que Cristo já fez por nossas vidas, hoje nós podemos ser amigos de Deus. Entenda, amigo não é você ser colega. Você ser colega de alguém tem uma grande diferença de você ser amigo de alguém. Colega, oi, tudo bem? Boa tarde. Amigo, ei, preciso te contar uma coisa, preciso que você ore por mim. Eu preciso desabafar com você. Sabe qual é a diferença de um colega para um amigo? Intimidade. Lá em Gênesis, conseguimos obter várias informações de pessoas que eram amigas de Deus. Abraão foi um amigo de Deus. Noé foi amigo de Deus. Entenda, Adão no começo ele também era amigo exclusivo de Deus. Todas essas pessoas foram amigas de Deus, tinham intimidade. A Bíblia diz que Enoque era tão amigo de Deus, tão próximo, a um nível que Deus escolheu levá-lo. E esse homem desapareceu, porque ele tinha relacionamento. Ele sabia que ele pertencia a Deus. Ele sabia que a sua identidade estava firmada em Deus. Ele reconhecia o seu pertencimento a Deus. E da mesma forma que esses homens, na antiguidade, na história bíblica, eles foram amigos de Deus, Deus também nos oferece esse mesmo tipo de intimidade e relacionamento através de firmamentos de identidade em Cristo Jesus. Antes, a própria palavra de Deus nos diz: éramos seus inimigos. Isaías chega e nos diz: ei, o que faz separação de vocês e Deus é o pecado. Você entende o que é você estar separado de Deus? Você entende que havia um profundo abismo entre você e Ele? Por conta do pecado, das atitudes que nós tomamos, mesmo sabendo os riscos. Jesus, ele veio para ser esse caminho, essa ponte de volta a Deus. De inimigos, passamos para amigos. Passamos agora para pessoas que têm intimidade e relacionamento. O que Cristo está querendo te dizer nessa noite, adolescente, é: entenda, você pertence a mim e eu desejo ter relacionamento com você. Isso está tão evidente em toda a história bíblica.
que se caso realmente Deus ele não quisesse ter intimidade com você, como muitos afirmam como desculpas para não estarem firmados no Evangelho, porque não se acham merecedores, realmente nós não somos, mas tudo nos é oferecido pela graça. É incrível que nós usamos isso como desculpa. Ei, não mereço, sou inimigo de Deus. Só que Deus te diz nessa noite, eu entreguei meu filho unigênito por você. Você acha mesmo que você não tem valor? Você acha mesmo que você é qualquer um e eu não desejo ter relacionamento com uma pessoa sua? Você acha mesmo que eu entreguei meu filho, que a própria palavra diz que sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, obedeceu porque em tudo foi tentado, mas permaneceu e cumpriu a lei até o fim. Você acha que tudo isso foi porque eu não queria ter relacionamento com você? Você acha que tudo isso foi porque eu queria deixar a sua identidade jogada às traças? Não. Deus ele te criou, como eu disse no início, você veio dele, você é dele, você vai para ele. Tudo isso é por conta do Filho dele. Entenda, ele nos chamou para firmarmos identidades. Ele nos chamou para entendermos que hoje nós podemos ter relacionamento e intimidade a ponto de sermos chamados filhos de Deus e seus amigos. Cristo aos seus discípulos diz, eu não digo que vocês agora são mais qualquer pessoa, mas eu digo agora que vocês são meus amigos. Quando então Maria procura Jesus enquanto Jesus está pregando, Maria chama Cristo. Os discípulos vêm, ei, sua mãe está te chamando. Só que a questão é, Jesus fala, quem é minha mãe? Quem é meu irmão? A não ser vocês que estão aqui presentes. Isso é forte, sabe por quê? Significa que ele desde o início queria ter relacionamento. Significa que ele desde o início, ele queria firmar a sua identidade. Significa que nós pertencemos à família dele agora. E que nós devemos glorificá-lo. 1 Coríntios, Paulo fala algo muito forte às nossas vidas também. Ele fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Sabe o que isso significa? Que em cada detalhe devemos buscar glorificar a Ele, a quem pertencemos. Só que mais uma vez eu te digo, entenda, não tem como glorificar a Deus se você não entende que você pertence a Ele. E é por isso que eu te disse desde o início, que firmar identidade não tem a ver apenas com a questão da conversão, isso é muito importante, porque aqui é o seu primeiro passo de fé. Mas firmar identidade está ligado com o hábito, para que possamos glorificar a Ele todos os dias. Isso é necessário, Unad. Isso é necessário, adolescente. Firmamento de identidade e relacionamento com Ele. Só chegaremos verdadeiramente nessa etapa de sermos separados, como o tema desse ano diz. De estarmos de passagem, se não pularmos essa etapa de identidade. Se não pularmos essa etapa de relacionamento. Então entenda, você é escolhido. Você é separado. Você é exclusivo diante da presença de Deus. Você é filho, você é amigo, você é livre, você é chamado por Ele. Ele quer relacionamento com os nossos adolescentes. Ele quer relacionamento com a minha vida, Ele quer relacionamento com a sua vida. Ele quer firmar identidades. Ele quer firmarmos novamente nele. Que como Paulo aqui se chega e diz, se permanecerdes firmes e firmados em um alicerce seguro. Sabe quem é o verdadeiro alicerce de nossas vidas e a verdadeira rocha de salvação? É Ele. Entenda, quando você tiver sua vida firmada nele, você encontrou o melhor dessa vida. Entenda, viver jogado em festas carnais, viver jogado, por exemplo, nessa época que estamos em carnaval, corrompendo mais a nossa identidade, vai nos trazer um fim de dor longe da presença do Senhor. Quando você, adolescente, entender que seja publicamente, na frente de algum cristão, na frente de algum amigo ou irmão da igreja, ou seja na sua escola, no seu secreto,
ou seja lá no seu quarto trancado, você tem que glorificar a Ele. Tudo muda, porque você entendeu verdadeiramente que você pertence a Ele. Então, já chegando ao fim dessa mensagem, eu digo mais uma vez a mesma frase. Nós jamais nos encontraremos enquanto não encontrarmos a Cristo. E é por isso que nesse momento eu quero aqui chamar 2 grupos de pessoas à frente. E quero obter uma resposta. O grupo de pessoas que precisa tomar esse ato de fé de firmar identidades porque entende que pertence a Ele. Essas pessoas eu chamo aqui à frente, dizendo para você, não tenha vergonha de tomar essa atitude em público. Não tenha vergonha do que o seu irmão do lado vai estar pensando de você. Ah, mas ele pregava, ele cantava. E agora vai se converter? Ei, Deus está te dizendo, não ligue para o que o próximo vai falar, mas ligue para o convite que eu esta noite estou te fazendo. Vem aqui até a frente se você é uma dessas pessoas. Em segundo grupo, quero chamar as pessoas que já tiveram sua identidade firmada, mas que por algum acaso, por algum acontecimento, infelizmente desistiram dessa identidade. Deus está te chamando de volta nessa noite, adolescente. Deus está te chamando de volta para ser filho novamente. Para ser livre do pecado puramente. Deus, Ele está te chamando. Nós vivemos também uma geração que vive muito por validação do homem. Eu só sou bonita, se aquela tal pessoa falar, você tá linda hoje, ou você tá magnífico hoje. Eu só vou me sentir realmente satisfeito com a minha pregação, ou com o meu louvor na igreja, se tal pessoa falar, olha, cara, você, como os baianos dizem, pocô. Você realmente arrasou. Só que Deus essa noite está te dizendo, entenda, você não é quem o mundo está te definindo. Você não é quem o seu próximo está te definindo. Você é quem eu estou te definindo. Então, se há alguém aqui nessa noite que deseja firmar identidades, que venha aqui até a frente. E é a última vez que eu chamo porque meu tempo já esgotou. Se há alguém, se posicione à frente, porque entenda, Deus Ele está te chamando para um relacionamento e compromisso. Se não há ninguém, eu agradeço ao Senhor por todos nós entendemos essa verdade de identidades firmadas nele. E que após você sair daqui desse culto, você não volte à sua vida normal como antes. Mas você entenda que você pertence a Ele, você deve glorificá-lo e firmar todos os dias a sua identidade para chegar nesse ponto de ser separado e estar de passagem. Assim, mais uma vez, eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.